Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos ver hoje a mensagem de número 158, cujo título é Governo Interno. Interno dentro de nós. Qual é o governo que temos dentro de nós? Aquele encaminhado pela nossa vontade. Então, precisamos ter atenção sobre isso. Paulo tem uma frase sábia, como tantas e tantas de Paulo, que diz: o bem que quero não faço, o mal que não quero, isso sim eu faço. Então nós devemos ter muita vigilância. Jesus nos disse para vigiarmos e orarmos a fim de não cairmos em tentação, porque nós queremos já o melhor, mas temos padrões mentais antigos e se não estivermos atentos, podemos acabar nos traindo por invigilância, certo? Então precisamos estar muito atentos a esse governo interno. E Paulo, exatamente Paulo, o versículo destacado por Emmanuel, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, vai destacar a dificuldade, e ele dá uma orientação, como sempre, muito precisa, justa, forte, porque ele tem uma personalidade muito forte, sobre os desejos do corpo. Quantas vezes nós temos impulsos para satisfazer, ou vamos chamar assim, satisfazer os sentidos físicos. Costumamos sempre trazer uma comparação xistosa, vamos dizer assim, não é? Que queremos comer um doce, mas queremos também não engordar. Então, é um conflito de duas vontades. Essas duas vontades, elas são verdadeiras, são autênticas. Precisamos saber qual delas terá prioridade nesse governo interno. Então, muitas vezes, agimos por impulsos, pensando no agora. Só que existe o amanhã, e o depois de amanhã, e depois de amanhã, e muitas vezes as consequências de uma escolha agora ecoam e podem ecoar por séculos. Então precisamos estar muito atentos, porque nem toda escolha é escolha entre um doce e engordar. Existem escolhas que nos comprometem por muito mais tempo, porque a qualquer momento podemos, não é, estar atentos e buscar uma reprogramação alimentar, não é? Uma reeducação, não programação, porque não somos máquinas, mas uma reeducação alimentar, porque é tão forte, né? Porque parece que a gente tem que se reprogramar. E essa reeducação, ela nos exige muito tempo, não é? Porque nós temos esses condicionamentos antigos e temos que mudar todo um estado de coisas no nosso campo de ideias, no nosso campo mental. Então vejamos o que nos diz o nosso querido amigo Paulo de Tarso, escrevendo aos Coríntios, aos companheiros da igreja de Corinto. Diz ele: antes subjugo o meu corpo. Então ele está no meio aqui está desenvolvendo um raciocínio. Então antes de fazer uma escolha que venha a trazer consequências para o futuro que ele não deseja, o que busca? Antes, subjugo o meu corpo, ou seja, mantenho sob o meu domínio, sob o meu controle, e o reduzo à servidão. Ou seja, o corpo nos serve e não nós servimos o corpo, porque parece muitas vezes que estamos lá servindo. Muitas vezes uma criança mimada, quero mais, quero isto, quero aquilo, quero... Né? E não é só
não é só uma questão de doce, existem outras tantas coisas que o corpo pode acabar até criando uma dependência química desses desejos imediatistas e muito se comprometer, não é, no campo do vício. Então, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão da vontade, servidão do espírito, que o tem. Não é o corpo que deve ter o espírito, não é? O reduzo à servidão para que, pregando aos outros, sim, Paulo pregava. E era importante que a sua palavra tivesse autoridade moral. Só tem autoridade moral aquele que faz o que fala, e não apenas fala para os outros fazerem, não é? Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Ficará reprovado, ou ficaria, no caso nunca ficou, mas ficaria reprovado, se a palavra dele não se coadunasse, não combinasse com a sua prática, com o seu testemunho diário, não é? De exercícios efetivos. Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo da seguinte forma: efetivamente, o corpo é miniatura do universo. Sim, nosso corpo é todo um universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação imaterial terrestre da personalidade espiritual, sim, a nossa personalidade espiritual, ou seja, o nosso espírito, se expressa através deste corpo físico. Então, representação imaterial terrestre, que é esse corpo material terrestre, da personalidade espiritual, que é o espírito, é razoável esteja cada um atento às suas disposições, às disposições do corpo. Muitas vezes ele tem tendências, ele traz de outras encarnações. Não vamos esquecer que quem molda este corpo é o corpo espiritual. E o corpo espiritual é moldado pela mente, é moldado pelo espírito. Então, o espírito, a mente, molda o corpo espiritual, que por sua vez molda o corpo físico. E todas as mazelas da mente, as tendências, vão se mostrar lá, nas tendências orgânicas. Então, vemos que uma pessoa, por exemplo, pode se embebedar, vamos imaginar, um jovem, um adolescente, no outro dia não teve nada. E um outro jovem toma qualquer coisa de álcool, bebida alcoólica, e entra em dependência química. Então vejamos que essa vulnerabilidade está na história daquele ser, daquele espírito. Precisamos ter muita atenção sobre essas tendências orgânicas, não é? Ah, mas isso é de família. Sim. E eu preciso exatamente da genética dessa família, que tem a ver com a minha história espiritual. Muitas vezes não, mas pode acontecer de um espírito necessitar de uma determinada carga genética e não ter na sua família consanguínea e vir para esta família pelos laços da adoção, porque os seus pais biológicos vão dar a ele essa carga biológica que ele precisa nessa encarnação para os seus compromissos reencarnatórios. Ah, mas isso então os pais, eles não tiveram escolha. Quando ele engravidou, a mãe engravidou, já estava lá dito que ela iria dar para adoção essa criança? Nós, quando temos um filho, nós conhecemos o filho de trás para frente. Imagina os amigos espirituais a nós. O escândalo há de vir, mas há de quem por quem o escândalo venha. Mas os planejamentos reencarnatórios, muitas situações, às vezes uma pessoa que teria
diante daquela situação, iria para um aborto, e 1000 coisas são feitas para que ela não faça isso e dê a criança para adoção. A espiritualidade tem muitos recursos, e muitas são as histórias. Às vezes a gente quer encaixar aquela história que a gente conhece naquele caso de outra pessoa. Então vamos ter muita calma de não tentarmos ficar encaixando a história de um na história do outro. Isso quer dizer que assim como aconteceu com fulano, aconteceu com ciclano? Não. A história de um, a história de um. A história de outro, a história de outro. Teríamos que ver caso a caso. Falar de forma geral, acabamos muitas vezes incorrendo nessas situações de não é bem isso, porque exatamente cada caso é um caso. Ok. Continuemos então. Não é que a substância passiva, no caso, o corpo físico, não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. O corpo não vai ter mais poder do que uma vontade de um ser humano. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. Então, tendências inferiores, nós falamos aqui do doce, Aquela pessoa que, inclusive, quando não se detém, muitas vezes, ainda vem com outros tipos de gatilho para ajudá-lo nessa disciplina, tendência diabetes, por exemplo. Então, a vida está sempre tentando nos ajudar a nós tomarmos o governo interno e não deixarmos que simplesmente nossos gostos inferiores em satisfazer o corpo como se ele devesse ser satisfeito e não o espírito imortal que reencarnou para progredir. Afinal, nós viemos atender às necessidades de quem? Do espírito imortal ou do corpo que ele está temporariamente habitando? Não é? Mas são os sentidos físicos e vem os prazeres, Os prazeres que trazem, eles são prazeres imediatistas, porque a médio e longo prazo não tem nada de prazer. Vem sofrimento mesmo, vem dor, vem constrição, vem dificuldade. Continua o nosso Emmanuel dizendo. Então, não é a substância passiva, o corpo, que ele não quer dizer que ele haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem, cada pessoa, em dia com o governo de si mesmo. Espírito imperfeito, mundo de provas e expiações, fica difícil a gente estar em dia, mas vamos tentar não ficar tão atrasados. Estarmos tentando alcançar o melhor possível, administrar o melhor possível este mundo interno que temos de tendências. Olhe lá a definição, olhemos juntos a definição do verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ou seja, capacidade de desenvolver o governo interno, pelos esforços que faz em conter as más tendências. Isso é o quê? Governo interno. Conter as más tendências. As reconhece e as contém. Ô força danada que isso exige, não é? Continua ele nos dizendo. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, ou seja, de alguma maneira, assemelha-se à vida de um Estado, um país. O espírito assume a autochefia, sua autogestão, auxiliado por vários ministérios, quais o Ministério da Reflexão, o Ministério do Conhecimento, o Ministério da Compreensão, o Ministério do Respeito, o Ministério da Ordem. As ideias diversas, ou seja, diferentes que vão surgir e simultâneas, surgem ao mesmo tempo, é isso,
Eu quero comer o doce, mas eu não quero engordar, né? Eu quero emagrecer e quero comer o doce. Então, elas são diversas, vêm ao mesmo tempo e são conflitantes. Constituem apelos aos bons e aos maus do parlamento íntimo. Ou seja, alguma coisa me diz assim, ai, faz isso que é bom. E outro lado diz assim, ai, mas você vai deixar de fazer isso? Você gosta tanto. Então, é como se tivesse bons e maus no parlamento. Bons ministros, maus ministros. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação reclamando o trabalho. Ou seja, nós não viemos para dar errado, nós viemos para dar certo. Potencialidade a gente tem. Amplas potencialidades, amplas possibilidades, mas exigem muito esforço, dedicação e trabalho. É o que ele diz aqui. Reclamando trabalho. O governador supremo desse governo, desse Estado que somos nós, é o espírito. Então, o governador supremo desse Estado que a gente precisa controlar, no caso, governar mesmo, não é? Tratar dessa gestão, é o espírito. No cosmos celular, pensar que o nosso espírito, nas camadas diversas do inconsciente, controla coisas que a gente nem imagina. Nosso sistema imunológico, a nossa divisão celular, tudo isso nós estamos conversando, estamos controlando, mas num outro estado de consciência. Não temos realmente, aqui na nossa consciência de vigília, noção do que realmente nós, como espíritos imortais, estamos fazendo na administração desse universo que está aqui. O governador supremo é o espírito no cosmos celular. Redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. Deixa correr solto e aí o que acontece? Perde-se o controle. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Simplesmente indiferente. Depois. Mas fica para depois. Não briga contra, mas também não faz. Em se verificando semelhante anomalia, essa coisa errada acontecendo, passa o homem a ser um enigma vivo, quando não se converte num cego ou num celerado. Quando acaba-se agindo como se fosse um corpo que tem lá um espírito. E sabe que tem, mas olha só, o que importa é satisfazer o corpo, como se ele fosse o governador. E não é. O governador supremo é o espírito. Então, essa inversão na ordem das coisas é que pode gerar o que ele diz. Pode converter um ser humano num cego ou num celerado, num louco. Quem espera a vida sã, quem espera a vida sadia, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. Ou seja, vida sadia, sem disciplina, desequilíbrio total. Como se a gente deixasse uma criança comer o que quiser, fazer o que quiser, se quiser estudar, estuda, se quiser tomar banho, toma, se quiser escovar o dente, escova, se quiser, assim, faz o que você quiser, come o que você quiser. O que vai acontecer? Ela vai morrer em pouco tempo. Vai morrer desdentada, vai morrer eletrocutada, vai enfiar o dedo em alguma coisa, vai se expor a algum perigo, vai comer. No outro dia estávamos vendo um vídeo de uma criança, de um menino de 9 anos, gigante, enorme, mas enorme. E ele realmente, depois ele
faz uma dieta para emagrecer e tem que fazer várias cirurgias devido à quantidade de pele. Então, quer dizer, essa criança, ela não tinha acesso à comida, alguém tinha que dar para ela, alguém tinha que disponibilizar para ela. Então, da mesma forma, nós temos que criar em nós essa disciplina. Não é? Como se nós tivéssemos dentro de nós essa criança que quer, e a gente vai dizer, não, não é bom para você. Não. É difícil, né? Porque a criança sabe dar tentar dar uma volta no adulto, e a gente tem que ficar. Por isso é que Jesus falou, vigiai e orai para não cair em tentação. É essa tentação de ficar atendendo aí às satisfações imediatistas, esquecendo que somos espíritos imortais e que a conta vai chegar depois, mais tarde, para ser paga. Conclui o nosso Emmanuel. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Então, às vezes a gente fica tentando forçar o outro a mudar, a fazer o que a gente acha que é certo, fazer o que a gente quer, mas não é por aí. A vontade firme a gente deve usar para a gente. A disciplina para a gente, lembrando de Emmanuel, nosso Emmanuel, com o nosso Chico Xavier. Quando ele propôs o trabalho para Chico, o que ele disse? Preciso de 3 coisas, são 3 os meus critérios. E Chico perguntou quais? Disciplina, disciplina, disciplina. Essas foram as condições de Emmanuel para Chico. Também para o nosso governo interno precisamos dos mesmos 3 critérios. Disciplina, disciplina, disciplina. Para nós, disciplina. Para o outro, já que o outro é que vai ter que estabelecer essa disciplina para consigo mesmo, para o outro podemos então exercer a boa vontade. Para nós mesmos, a vontade firme. E para o próximo, a boa vontade. Excelente, excelente, excelente governo interno. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia e pelas oportunidades, Senhor, que Ele nos traz. Abençoa-nos em nossos esforços. Ajuda-nos, Senhor, no processo de disciplina íntima que precisamos estabelecer, a fim de contermos essas nossas más tendências que tanto ameaçam o nosso progresso. Ajuda-nos em nossa vigilância e a nos lembrarmos da prece, Senhor. Abençoa a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Abençoa igualmente o nosso anjo guardião, nossos lares, famílias e afetos. Abençoa, Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos, Jesus, estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.